trás, é muito massa. Vigiai e orai, porque você não sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor irá voltar. Segura a rajada. Olha só, vai voltar aquele que já existia. O Senhor, o Salvador, o nosso Messias, ungido pelo meu Deus para salvar a maioria. Jesus é o Rei dos Reis, o resto é porcaria. Que queime no inferno essa grande idolatria, que pede que o Brasil seja rico em sabedoria. A espada do Senhor irá cortar, vai chegar o dia, o grande dia. Olha só, o Senhor não vai ter dó. Chegará o dia em que o corpo voltará ao pó. Crucifique a influência que estará ao seu redor, antes que você acabe como a mulher de Ló. Olha só, sacerdotes, pensa forte, não tem medo da morte, pense sério, siga em frente. Venha pro céu com a gente, no princípio era o verbo era Deus, o grande Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Aqui é Mano S, e quem ouvir a palavra do Senhor não se esquece. IRC, passando a palavra para você, sacerdote MC. A nossa palavra é o verbo, a rima por cima de toda a potestade. Fique sabendo, mano, antes que seja tarde, que o final está para chegar, se liga só. Quem vai voltar, quem irá nos levar? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. E descerá sobre as nuvens para buscar sua igreja. Se liga, meu rapaz, Ele só subirá quem é considerado filho dele. Quem acredita nele, morre por ele. O Pai está em mim, eu estou nele. Bem-aventurado a pessoa perseguida por amor a ele. Pare-se para o juízo final, o vingador virá e vencerá o mal e porá um ponto final. Muitos vão lamentar, vão chorar, outros vão passar mal, vão procurar a morte, mas não vão encontrar. Maranata, o Senhor voltará, o grande dia virá, não tem como escapar. Se você não der ouvidos, você vai ficar e vai queimar. Se não aceitar a Cristo, vai ficar e vai queimar. Se você não der ouvidos, vai queimar, vai ficar e vai queimar. Se não aceitar a Cristo, vai ficar. Se você não der ouvidos à palavra do Senhor, infelizmente, meu amigo, você vai ficar. Porque a palavra do Senhor nos diz, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, que o evangelho do reino será anunciado a todos os povos para dar testemunho a todas as nações, e logo depois então virá o fim. O Todo-Poderoso te observa lá do alto. Obedeça os mandamentos da Bíblia citados. Aceite a Cristo e deixe sua vida velha para trás. A verdadeira paz é só Jesus quem traz. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Não adianta desistir com esses acordos de paz. O principado desse mundo por enquanto é Satanás. Enquanto não chega o fim, é guerra atrás de guerra, nação contra nação. É muitas mortes na terra, mas a palavra de Deus ainda é pregada no mundo, nos quatro cantos da terra e também no submundo, anunciando o dia em que o Senhor vai voltar. Se você for crente vai subir, mas se não for vai queimar, vai queimar. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Eu tô chegando pra rimar junto com os manos dos sacerdotes, Mano Rick, GBR, seu aliado forte. Santo São Vicente, a batida é pesada, a conexão baixada, direto do Macaco junto com a rapaziada. Firme e forte na rocha, esperando a volta do Senhor Jesus, que morreu na cruz, me salvou e me trouxe a luz. Como um ladrão que na noite virá, os céus em fogo se desfarão na volta do Messias. O sétimo selo será aberto, o céu será aberto também. Quem vem, porém, quem vem, alguém, amém. O Senhor e Salvador para os que choram, não para os ambiciosos que só querem o poder. Covardes, nesse dia irão tremer. Mano, pode crer, é só pagar pra ver. É só pagar pra ver. No dia da justiça não vai ter boi para quem não acreditou. Maranata é a volta, toda a glória para o meu Senhor. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. O grande dia virá e assim será, consumado se cumprirá a promessa da Bíblia que Cristo voltará. Ele virá com grande poder e glória. Ele virá, meu Cristo voltará pra buscar e julgar céu e inferno. Sentenças preparadas, você vai rir ou chorar. A minha espera há moradas no novo lar. Lá não haverá mais agonia, dor, lágrimas pra chorar.
Não, eu não vou rimar o choro e ranger de dentes dos que preferem tomar o caminho largo, deixando meu Cristo de lado e vão andando rumo ao inferno. Mano, sincero, eu te falo que aqui estou, disposto estou pra lutar por sua vida com mais e bem mais disposição que o grande Muhammad Ali, louco e muito mais que Osama Bin Laden. Você não sabe o que pode te acontecer quando eu dobrar meu joelho e orar por você, pra que você não vá pro inferno, truta. Quando o grande dia chegar, irmão, pode passar, mas pode passar sim, céus e terra passarão, mas minhas palavras não. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. Meu amigo, a ideia é não ficar pra trás. É Jesus a verdadeira paz. A verdadeira paz.